Deus vai falar em nossos corações através dessa palavra. Vamos estar aqui. Hoje a lição de número, a igreja sabe? Lição de número 11, as cortinas do tabernáculo, parte inicial. As cortinas do tabernáculo, parte inicial. Então, nós vamos entender hoje sobre as cortinas do tabernáculo. Por que essas cortinas? Nós vamos aprender o que significam essas cortinas. Por que seriam 4 cortinas? Por que seriam de cores diferentes? Qual o significado? Qual a simbologia dessas cortinas? E o que seria o tabernáculo? Nós podemos ver que o tabernáculo simboliza um de nós individualmente, a igreja no seu coletivo, ou Cristo. Ele representa essas 3 alas que estão em nosso meio hoje, principalmente Cristo. Então, tem esse tema de hoje, parece ser um tema muito difícil de se entender, muito complexo, devido aos seus detalhes, os detalhes dessas cortinas, devido aos materiais que o nosso Senhor usa. Mas nós podemos ver que o nosso Jesus faz um paralelo entre o texto áureo e a verdade prática. E eu quero convidar a amada igreja para estar lendo o texto áureo juntamente comigo. Vamos lá? Ora, Primeiro Coríntios, capítulo de número 10, verso 11. Verdade prática, vamos lá? Comparando as coisas simples, então nós podemos ver aqui que o Senhor fez um paralelo entre o texto áureo e a verdade prática. O nosso Senhor usa as coisas materiais para que nós viemos entender as coisas espirituais. Então, nós podemos ver que em Êxodo 25, nosso Senhor chama a Moisés e disse: ó Moisés, fala com o meu povo que traga uma oferta alçada para mim, cujo coração voluntário, para construir um tabernáculo. E nós podemos ver que o nosso Deus, o desejo dele era habitar no meio do seu povo. Ele fala assim: olha, porque eu habitarei no meio do meu povo, mas para isso, manda eles trazer uma oferta para que seja feito um santuário para mim. E na leitura bíblica em classe, nós podemos ver aqui que o nosso Senhor, ele convida o povo para trazer cortinas de linho fino torcido, pano azul, púrpura e carmesim, bordadas com querubins. E nós podemos ver que o povo estava no deserto. O que eu quero dizer para a amada igreja é que o nosso Deus não pede nada que nós não podemos ofertá-lo.
Como o povo poderia trazer uma oferta no deserto? É mistério de Deus para muitos. Mas para quem é espiritual já começa a entender. Porque é na bonança que o nosso Deus nos abençoa. Para que no deserto nós viemos a honrar Ele. E o povo honrou o nosso Deus ali no deserto, trazendo esses materiais para a construção do tabernáculo. Então nós podemos ver que no texto áureo de hoje, Deus fazendo esse paralelo, essa comparação dos materiais usados no tabernáculo, nós podemos ver que o apóstolo Paulo, em 1 Coríntios, verso 11, fala assim: ora, tudo isso lhe sobreveio como figura, e estão escrita para aviso nosso. O apóstolo Paulo advertindo o povo de Coríntios, falando assim: olha, no deserto não faltou nada para o povo, houve manjar do céu, houve água da rocha, houve nuvem para refrescar o povo, houve nuvem para aquecer o povo. E o apóstolo Paulo fala assim: olha, fica atento para que isso não seja de figura para vós, como foi para vossos pais. Ele dizendo: olha, os vossos pais pecaram, o nosso Senhor fez isso tudo, mas os vossos pais pecaram, mesmo Deus não deixando faltar nada. Então ele compara essas coisas simples do tabernáculo com as coisas celestiais. E nesta tarde nós vamos aprender as verdades que nos levam ao crescimento espiritual. Então nós vamos para o nosso objetivo específico. Vamos lá, o número 1, clarificar. Dois, descrever. 3, então, objetivos específicos: classificar a coberta e as cortinas do tabernáculo. 2, descrever a simbologia das cortinas do tabernáculo. O 3 ali vai ser ensinado nessa terça-feira. Eu vou estar dando esses 2 tópicos. A introdução: as cortinas do tabernáculo têm muito a dizer acerca das maravilhas, da maravilhosa obra redentora de Cristo. Pelas suas estruturas, simbologia e cores, veremos como esse utensílio importante do tabernáculo se fez figura e estímulo para adentrarmos a presença de Deus de maneira confiante e ousada. Então, as figuras do tabernáculo apontavam para a obra redentora de Cristo. Então ali, as cortinas, as estruturas do tabernáculo tinham uma simbologia devido às suas cores, tinha todo um significado. Então o nosso Deus trazia esse significado das coisas materiais para as coisas espirituais. Leitura bíblica em classe, Êxodo 26, 1 ao 14, já foi dado nessa tarde. Então, o primeiro tópico, as cobertas e as cortinas do tabernáculo. A coberta exterior, vamos lá? A coberta era feita Aleluia. Então nós podemos ver que
a coberta exterior era a última coberta do tabernáculo, nós podemos ver que ela era feita de peles de animais marinhos, texugos ou golfinhos. Era um desenho, irmãos, que não expressava beleza exterior ou algo que chamasse atenção. Era um material resistente à chuva, às intempéries do deserto, à poeira, à tempestade. Era um material impermeável. E ela não tinha formosura nenhuma, não tinha beleza nenhuma. Mas tratava de um material para resistir às intempéries do deserto, era rústico. A estrutura na qual repousava a coberta era feita de madeira de acácia e revestida com ouro para sustentar. Então nós podemos ver que toda a estrutura era sustentada por madeira de acácia. Que madeira é essa? Era uma madeira de lei, uma madeira rara, uma madeira que aguentava chuva, uma madeira que hoje já não existe mais. Era uma madeira muito difícil de encontrar naquela época. E era uma madeira que sustentava o tabernáculo, porque o nosso Senhor sempre procurava algo melhor para a obra dele. Então a estrutura na qual repousava a coberta era feita de madeira de acácia e revestida com ouro para sustentar. Então as paredes do tabernáculo eram de tábuas de acácia. Na base dessas paredes eram colocadas tábuas e tinha os engates de prata para encaixar as tábuas na posição vertical. E era toda revestida de ouro. Imagina a beleza do tabernáculo que era por dentro. Imagina a qualidade do material. Imagina a estrutura de madeira de acácia, forrada com ouro por dentro e coberta de peles de animais diversos por fora. Então era assim o tabernáculo. É inevitável não relacionar a estética exterior do tabernáculo com a humanidade do nosso Salvador. Jesus Cristo se fez carne, em João 1,14. Se fez carne entre nós. A Bíblia diz que o profeta Isaías, acerca da humanidade de Jesus, é vivida. Ele fala assim, em Isaías 53, 2, fala assim, porque foi subindo como um renovo perante ele, e como raiz de uma terra seca, não tinha parecer nem formosura, e olhando nós para ele, nenhuma beleza víamos para que o desejasse. Então, as características que o texto fala aqui sobre Jesus, que não tinha formosura, não tinha beleza, representava a cortina exterior. Mas a Bíblia diz que ele foi desprezado, ele foi humilhado, ele foi indigno entre os homens. Mas foi por ele que nós estamos aqui hoje. Porque ele é e ele há de vir. Foi por ele que nós estamos aqui ouvindo essa palavra. Não tinha formosura, não tinha beleza, não tinha parecer, não tinha grandeza nenhuma. Mas foi por ele que nós estamos aqui. Então a cortina exterior, essa cortina, era uma cortina que por fora não chamava a atenção de ninguém. Por fora ela não chamava a atenção de ninguém, uma coberta rústica. Muitos que passavam ali não dava atenção para aquele santuário. Então nós podemos ver que o nosso Senhor, o nosso Jesus, era simples, não tinha parecer, não tinha formosura, mas foi por ele que nós fomos resgatados para estar aqui hoje, para adorarmos o nome santo do Senhor. Assim era o tabernáculo, com estrutura de madeira de acácia forrada com ouro por dentro e por fora.
Olha lá a quarta cortina, texugo. Agora vamos às cortinas internas. Por baixo da coberta exterior havia uma coberta de peles de carneiro tingida de vermelho. Por debaixo das peles de carneiro havia outra cortina feita de peles de cabras brancas, sem ser tingidas. Por último, havia uma quarta cortina que podia ser vista somente do lado de dentro do tabernáculo. Era uma cortina feita de linho branco fino, com bordados das figuras de querubins. Suas cores eram púrpura, escarlate e azul. Então nós podemos ver aqui no desenho sobre as cortinas, cortina de peles de carneiro tingida de vermelho. Então essa cortina aponta para Jesus crucificado na cruz, pois o vermelho é o símbolo do sangue de Cristo para a remissão dos pecados. Então nós podemos observar que o vermelho tipifica o sangue de Jesus derramado no Calvário e aponta para ele como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então nós vemos aqui que o vermelho, a cortina vermelha, ou a coberta vermelha, tinha um simbolismo. A Bíblia diz que o vermelho representa o sangue do Cordeiro, que tira o pecado do mundo. Coberta tingida de vermelho, aponta para Cristo e seu sacrifício na cruz, pois o vermelho é o símbolo do sangue de Cristo, do pecado. As cortinas de pele de cabras brancas sem tingir, dá para ler ali? As cortinas de peles brancas sem tingir, vamos lá, o 2. As cortinas feitas então as cortinas de peles de cabras brancas, ali simboliza o que? Pureza, a pureza do nosso Senhor, a pureza do nosso Senhor e justiça do nosso Salvador. Então nós podemos ver que as cortinas tinham toda ali uma simbologia. As cortinas de peles brancas, olha para você, as cabras eram sacrificadas para que Deus perdoasse os pecados de Israel. O simbolismo, aquele que não conheceu o pecado e fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Purificado pelo sangue de Jesus, o crente vê seus pecados afastados para longe, para não serem mais lembrados. Hebreus 10, 17. Então essas cortinas de pele de cabras brancas, sem ser tingidas, simboliza o quê? Pureza, justiça do nosso Senhor Jesus. Agora aqui nós vamos ver as cortinas de linho branco e fino, com bordado das figuras de querubins. Essa cortina aí era a cortina do teto do tabernáculo. A cortina de linho fino branco. Ela ali tem mais 3 características. Ela tinha bordado nela os querubins. Tinha azul, tinha púrpura. E nós vamos ver o que isso significa. Ali era só o sacerdote, só as pessoas de dentro do santuário que poderiam ver. Os que estavam lá fora não saberia a grandeza, o que significaria essa cortina. Então nós vamos ver aqui as cortinas internas. Toda essa imagem nos aponta algum simbolismo importante. A cortina tingida de vermelho aponta para Cristo e seu sacrifício na cruz,
pois o vermelho é o símbolo do sangue de Cristo para a remissão do pecado. As cortinas feitas de pele de cabras brancas, sem serem tingidas, revelam a ideia de pureza e justiça do nosso Salvador. Então, a última cortina revela a natureza dos seres angelicais que servem junto ao trono de Deus. Assim, o tabernáculo tipificava a morada de Deus e as características redentoras e salvíficas expressas na obra expiatória de Cristo. Então, as cortinas internas do tabernáculo eram feitas de lã azul. Então nós podemos ver que quando o sacerdote entrava no tabernáculo, que via a cortina de lã azul, aquela cortina de lã azul simboliza a estampa do céu. E Cristo, ele veio do céu. Então o evangelista João mostra a parte divina do Mestre. Por isso que João disse: o verbo se fez carne e habitou entre nós. Fala que ele é Deus. Quem me vê, a mim vê ao Pai, Filipe. Quem é divino não tem começo nem fim. Ele é e há de vir. Então nós podemos ver que a cortina interior do tabernáculo simboliza a estampa do céu. Aqui nós vamos ver também a outra cor, a púrpura. A púrpura era a cor que os reis usavam, pois era um tecido muito caro. Então, aqui o Mateus simboliza a púrpura. Era representada nessa cor porque Mateus apresenta Jesus como rei dos judeus. Então, Mateus traz essa cor púrpura, traz esta genealogia real de Cristo, falando sobre Davi e Salomão, os reis. Então, Mateus mostra da onde veio Jesus. Então, a púrpura simboliza ali mais um evangelho de Jesus, na qual escreveu Mateus. O vermelho também que estava nessa cortina, ou a escarlata, era a cor dos servos. Então, Marcos aqui vai representar essa cor, apresentando Jesus como servo. Ele veio para servir. Então, a cor vermelha representa o símbolo do sangue de Cristo, o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Então, essas cortinas tinham todo um simbolismo. Então, ali, o que eu vejo interessante nessa lição, que Jesus ali escolhe os materiais dessa cortina, e escolhe também Bezalel que fez o bordado nessas cortinas. O trabalhado desses utensílios foi tudo Bezalel e Aholiabe que fizeram. Então Deus fala a Moisés: Moisés, vou te dar os materiais e vou te dar os artesãos para fazer o santuário. Então nós podemos ver que a cortina de linho branco e fino, com bordado das figuras de querubins, era a cortina do teto do tabernáculo. Aí está o tabernáculo. E quando eu vejo essa figura do tabernáculo, olha como era lindo por dentro. As paredes de tábuas de acácia revestidas de ouro. Ali eu vejo o céu por dentro. Ali é um pedacinho do céu por dentro. As 4 cortinas ali e os materiais usados na construção do tabernáculo. Então, nós fomos chamados, o tabernáculo significa viver o céu por dentro. Nós não podemos parar de viver esse céu por dentro, que é a casa do Senhor, que é a igreja de Cristo aqui na terra.
Então esse tabernáculo nos chama a atenção, viver o céu por dentro. Nós fomos chamados, irmão, para viver o céu por dentro. Então ali, não era qualquer um que entrava nesse tabernáculo. Tinha que ser santo, tinha que ser puro, tinha que ser limpo. E nós vamos ver aqui no segundo tópico, a cortina do pátio do tabernáculo, a simbologia descritiva das cortinas do tabernáculo. Está aí os desenhos ali das cortinas. Então fala assim, descrever a importância das cortinas do tabernáculo e não considerar seu valor espiritual e tipológico significa ignorar o propósito integral do texto narrativo acerca do santuário. Ora, a precisão dos detalhes de cada peça e material usados para construir o tabernáculo servia de ensino das verdades acerca das coisas espirituais. Então, por isso, a madeira, metais, tecidos, tintas especiais usadas no pátio do santuário remontam à tipologia singular com relação à pessoa e obra de Jesus, o Senhor e Redentor nosso. Então, os materiais usados no tabernáculo tinha tudo tinha uma tipologia, tudo tinha uma relação com a pessoa e obra de Jesus. Então, ali tinha um significado espiritual essas cortinas. O nosso Senhor não colocou essas cortinas ali, não exigiu as cores diferenciadas por acaso. Tudo tinha um significado, tudo tinha uma representação ali. O significado da separação. O ambiente entre a cerca e o tabernáculo era o pátio. Havia um cortinado branco de linho fino, torcido, que tinha por objetivo fazer a separação dos pecadores. Para adentrar o pátio, o pecador deveria levar a sua oferta pelo pecado. Assim, as cortinas faziam a separação entre o santo e o profano. Então, ali a cerca do pátio, além dessa cerca ali, já tinha uma cortina, uma coberta ali, de material rústico. Ali, uma cerca de 9 metros. Ali, quando o pecador chegava, ele batia de frente com o sacerdote para entregar o sacrifício no altar do holocausto. Só depois que ele entregasse esse sacrifício no altar do holocausto, ele poderia entrar ao santuário. Ele primeiro tinha que entregar o seu sacrifício ali ao sacerdote. Então, nesse sentido, a imagem do cortinado de linho torcido simboliza a pureza de Deus no mundo de impurezas. É o símbolo da santidade e pureza de Jesus, pois, como homem, nosso Senhor não teve mácula, conforme Ele mesmo indagou os seus opositores. Quem dentre vós me convence de pecado? Quem dentre vós me convence de pecado? O próprio Jesus falando, quem dentre vós me convence de pecado? Então, o nosso Deus falava assim, olha, eu sei que vocês são pecadores, mas já foi pago um alto preço pelo seu pecado, pela sua culpa. Já foi pago um alto preço. Mas para que vocês sejam perdoados, tinha que levar o sacrifício ao sacerdote. Tinha que apresentar ao sacerdote o sacrifício pelo pecado. Então aqui há uma distinção importante que deve ser feita em relação à antiga aliança. Na nova aliança, a igreja de Cristo não se fecha dentro de uma cerca. Então nós podemos ver que nós, como servo de Cristo, nós não estamos presos dentro de 4 paredes, porque nós representamos esse tabernáculo aí fora. Nós como igreja apresentamos o tabernáculo de Cristo, o santuário de Cristo. Então ele fala assim, nós já não estamos presos. Na antiga aliança tinha que entrar no tabernáculo, agora não. O nosso tabernáculo é edificado aonde nós estamos. O nosso tabernáculo
é edificado, é nas empresas, é nas ruas, é na porta do vizinho, é em todos os lugares. Então nós fomos chamados para fazer o ID do nosso Senhor. Mas está pronta para receber qualquer tipo de pecador, uma vez arrependido, que confessa o senhorio Jesus Cristo em sua vida. Então nós temos que estar pronto para confessar, para falar assim: ó, nós somos pecadores, nós somos falhos, para que o nosso Senhor venha ter misericórdia de nós. Então aqui nós vemos que há toda uma simbologia nessa lição de hoje. A Bíblia diz que Deus fala assim: olha, não quero que ignores, todos os nossos pais estiveram debaixo da nuvem, e todos passaram pelo mar, e todos foram batizados em Moisés, na nuvem e no mar. Todos comeram de um mesmo manjar espiritual. Está falando da ceia do Senhor. E beberam todos de uma mesma bebida espiritual, porque bebiam da pedra espiritual que seguia, e a pedra era Cristo. Então Cristo ali simbolizava a rocha ferida. O que eu vejo nessa lição aqui: o povo pecou contra Deus, transgrediu, e Deus ainda serviu nos momentos mais difíceis. Não faltou manjar, não faltou água, não faltou alimento. Porque o que Deus mais quer, meus irmãos, é levar todos nós para o céu. O que nosso Senhor mais quer é que a glória dele seja manifesta dentro do santuário. Mas para isso, nós temos que apresentar santos, puros, se afastando do mundo, se afastando do pecado. O que eu vejo nessa lição: todos nós sabemos quando pecamos, e há um despertador que se chama o Senhor Espírito Santo. Há um despertador. E Jesus fala assim: olha, eu te perdoo, está perdoado. Mas para isso, temos que arrepender, temos que confessar o pecado. O significado da santidade. Vamos lá? Santidade é a separação absoluta. Separação absoluta se fala separar por total do pecado e dedicação exclusiva a Deus. Quer estar separado do pecado? Olha lá a resposta: dedica a sua vida exclusivamente para Deus. Ocupa o vosso tempo, o nosso tempo com Deus. Às vezes nós falamos assim: olha, eu falo assim para meu Deus, assim: olha Deus, tira da minha vida tudo aquilo que me afasta da tua presença. Porque são coisas sem significado nenhum às vezes, que não edificam nossas vidas. São as mínimas coisas que o inimigo tenta te aflige para tirar você da presença do Senhor. Mas que coisas são essas? Às vezes o Facebook, o WhatsApp, o Instagram, são presentes fáceis, porque nós, como servo de Deus, somos os maiores alvos de Satanás, porque os que estão no mundo já são dele. Ele não preocupa tentar aqueles que estão no mundo. E o que eu vejo nessa lição ali, falando quando fala ali de santidade, separação absoluta, eu vejo que tem muitos caindo em cilada do diabo,
porque tem aceitado presentes fáceis. E quando aceitamos presentes fáceis, meu irmão, atrás desse presente é uma armadilha diabólica. Porque é um propósito no céu e um propósito na terra, que Deus é contigo. E o inimigo está de olho em mim, é em você, em nós, para que nós não viemos alcançar o alvo, que é a salvação eterna. Então fala ali, olha, separação absoluta do pecado e dedicação exclusiva a Deus, tirar tempo para Deus, tempo com Deus. Por isso as cortinas acerca do pátio e do tabernáculo, bem como tudo dentro dele, revelam santidade. Ali, as cortinas ali, quando refletia os raios solares ali, aquilo resplandecia. Imagina ao entrar no santuário, como era a glória de Deus naquele lugar. Como era a manifestação da glória de Deus. Se fora aquelas cortinas que estavam no portão do santuário ali, do átrio, ali no átrio, já refletia, imagina dentro. As cortinas da cerca do pátio e do tabernáculo, bem como tudo dentro, revela a santidade. Não podemos jamais desconsiderar a serenidade do chamado para vivermos uma vida santa. Então, meus irmãos, nós não podemos jamais desconsiderar essa serenidade do chamado para vivermos uma vida santa. Então, o povo de Deus, nós como servos do Senhor, fomos chamados para viver uma vida santa. Eu quero que vocês leiam aqui para mim os tempos atuais. Vamos lá? Os tempos atuais. Olha, para você ver o que o texto fala. Os tempos atuais nos desafiam. Fala das oferendas do mundo que estamos vivendo hoje. Desafiam a viver um estilo de vida na presença de Deus. Estão nos desafiando, irmãos. E nós, como servos de Deus, nós não podemos aceitar esse desafio. Porque nós somos chamados para viver em santidade na presença do Senhor. Mas para que isso aconteça, nós temos que estar em busca constante, orando, jejuando, para que isso não venha acontecer. Desafio a viver um estilo de vida na presença do Senhor, manifestando a santidade e a pureza de Cristo Jesus. Ter a consciência da santidade bíblica significa ter a disposição para viver na contramão do mundo. Então, se o mundo for para ali, nós temos que vir por aqui. Nós não podemos acompanhar a lógica do mundo. Nós temos que ir na contramão do mundo. Que contramão é essa, evangelista Romeu? Contramão do roubo, da calúnia, da contenda, da intriga. Essa é a contramão do mundo. Contramão do adultério, da prostituição. Nós temos que ir contra essa contramão do mundo. Contramão da bebedice, das drogas, do alcoolismo, do tabagismo. Essa é a contramão do mundo. E contramão do mundo. 1 João 2,15. O pecador não tinha acesso a Deus Santo, senão por meio dos sacerdotes. Senão por meio do sacerdote.
Então nós podemos ver ali o sacerdote na porta ali, na porta do pátio, para receber para receber o sacrifício. E ali estava o sacrifício que o povo trazia. Ali está a porta do santuário, quando entrava outro sacerdote ali para receber o povo. Mas para passar por ali, meus irmãos, tinha que estar com a consciência limpa, tranquila. Então, a próxima aula, lição de número 12, as cortinas do tabernáculo, parte final. Então, eu encerro aqui a minha participação. Que vai falar nesse tema aí o significado simbólico das cores das cortinas do tabernáculo, a lição de número 12, nessa terça-feira. Meus irmãos, eu quero agradecer a oportunidade em nome de Jesus, e agarra essa palavra, grava essa palavra na tábua do vosso coração, para que o nosso Deus venha ter misericórdia das nossas vidas, e que nós possamos viver uma vida de santidade, de pureza na presença do Senhor. Porque os tempos que nós estamos vivendo são tempos difíceis, são tempos de muitas oferendas, de muitas oportunidades. É por isso que esta igreja, esse ministério, preza muito pelo ministério da oração, jejum. O nosso pastor está sempre chamando, olha, convocando o povo para jejuar, para estar orando no monte. É por isso mesmo. E essa lição de hoje é uma lição para que nós venhamos estar alertados para as coisas do mundo, as coisas que estão acontecendo, para que nós viemos estar andando na contramão do mundo, para que nós não viemos desagradar o nosso Senhor. E essa lição é uma lição que vem a nos alertar para viver em santidade com o nosso Senhor, amém? E desta feita eu quero estar